Estou. Então, mas está aqui, ainda não apareceu aqui ninguém. Ah, já apareceu, já apareceste tu. Os nossos convívios da ECOD. Não sei se me estão a ouvir, que eu aqui tive agora aqui um soluço no som. E agradecer especialmente a Lima, que nós conhecemos de outras atividades de solidariedade e nem de propósito, quando nós marcamos, fica já aqui o convite e a receita por receita no bom sentido, porque quando nós acertamos a data já há uns meses largos para termos esta conversa sobre a comunidade chinesa em Portugal, coincidiu que um português que está em Macau vai fazer uma conversa na próxima semana às 14 horas, portanto, para apanhar. E, portanto, dessa coincidência, sem termos nada organizado, termos 2 semanas seguidas uma visão, digamos, de comunidade chinesa em Portugal e o contraposto, digamos, dessa maneira. Mas Lima é advogada. Nós aqui temos procurado abreviar um bocado o currículo profissional e tem, segundo as referências que me foi dada pela nossa querida amiga Eduardo, era a pessoa que melhor dominava os assuntos jurídicos da comunidade chinesa. Isto como cartão de visita para a apresentação daquilo que nós vamos ouvir, porque nós temos tido estas conversas todas as semanas, à terça-feira, sobre diversos temas transversais à sociedade, desde a política à religião, ao desporto, à economia, com intervenientes temos aqui pessoas que nos têm estado connosco e conviver durante um bom bocado. Lourenço Dias, mas está de Maputo desde quase a primeira hora. E agora vou-me calar, porque o tempo aqui é do nossa convidada hoje, Lima, e estás à vontade para falar sobre a visão e a perspectiva da comunidade chinesa em Portugal, porque de certeza que temos muito para aprender e conhecer hoje. Muito obrigada por teres aceito. Eu já fiz as apresentações das pessoas da ECOD hoje, mas estamos aqui com um grupo de amigos que têm se juntado semanalmente aos poucos. Obrigado. Tempo é teu. Obrigado. Antes, mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes e obrigado pelo convite para falar hoje sobre a comunidade chinesa em Portugal. Eu vou dar uma ideia geral da comunidade chinesa em Portugal e, no fim, se tiver alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar ou que eu não tenha falado e que gostariam que eu esclarecesse, estarei disponível. Neste momento vivem em Portugal cerca de 30 mil chineses, espalhados pelo continente, Açores e Madeira. A maioria dos chineses vem da região do sul da China, que é da província de Zhejiang, cuja capital é Hangzhou. Dizem que é Veneza do Oriente, tem muitos lagos, espaço verde e vale a pena visitar quando forem à China. Eu cheguei em Portugal em 1982. Na altura, a comunidade chinesa era muito pequena e estava mais concentrada na zona do Conde Redondo, do Cololé, e a principal atividade era a restauração. Por isso, quando cheguei com a minha família, os meus pais também começaram a trabalhar nos restaurantes chineses. Meu pai, como cozinheiro, começou a aprender como cozinheiro, porque na China ele era encarregado de uma fábrica, que não tem a ver com restauração, mas era o único
era o único sítio que podia arranjar um trabalho. Viemos para cá para ter melhores condições de vida, e meu pai também é uma pessoa tinha espírito empreendedor, portanto, queria um dia ter o seu negócio, trabalhar por conta própria. Nos anos 90, houve um aumento significativo de chegada de cidadãos chineses vindos dos outros países da Europa, nomeadamente Espanha, Itália e França, por causa da regularização extraordinária que houve em Portugal. Foi em 1992 e em 96, houve essas 2 vezes, portanto, este regime. Essas pessoas, esses chineses que estavam noutros países da Europa, vieram para Portugal com o objetivo de regularizar a sua situação, porque não estavam legais nesses países, ou porque não se sentiam muito bem, vieram então ter com seus amigos e familiares que já viviam em Portugal. E foi nessa década que começaram a nascer outras atividades, como a revenda de produtos chineses, por exemplo, têxteis, acessórios de moda, calçado, brinquedos, etc. E os principais pontos de venda eram Martim Moniz, Porto Alto e Vila de Conde. Penso que já tenham ouvido falar. São nesses sítios em que há uma maior concentração de chineses, e de seguida começaram a surgir lojas de 300, porque antigamente a moeda era escudos, chamavam-se loja de 300. O custo do produto, do cada artigo, era 300 escudos. Hoje em dia chamamos lojas chinesas. Inicialmente, a comunidade chinesa era mais fechada, pois a primeira geração tinha muito mais dificuldade em aprender a língua portuguesa, da língua chinesa, tornando-se ainda mais difícil a sua integração na sociedade portuguesa. Acresce que a cultura e os costumes também são muito diferentes. E o principal objetivo da comunidade na altura era trabalhar para ganhar dinheiro e poupar, para depois um dia montar o seu próprio negócio, com a ajuda dos familiares e amigos, que lhe emprestam dinheiro com base na confiança. E a terceira, enquanto que a segunda geração, que é o meu caso, estamos já mais integrados que a geração dos pais, e a terceira geração, que é dos meus filhos, já nasceram cá, então eles já são totalmente portugueses e falam as 2 línguas, portanto são bilíngues. Já têm mais amigos portugueses que chineses. Conhecem-se os amigos chineses na escola chinesa de Lisboa, que têm aulas aos sábados. Isto é para não perder a raiz, não é? Para poder manter a cultura chinesa e saber falar chinês com os pais e os familiares. Também conhecem-se esses amigos chineses através de associações como, por exemplo, Buda de Light, a Igreja Evangélica, que é organizada também pela comunidade chinesa, e outras associações que existem, como, por exemplo, de comerciantes industriais chineses, a Associação de Mulheres Chinesas em Portugal, em que sou jurista de algumas associações. As condições de vida melhoraram de geração para geração, e a maioria dos pais chineses querem que os filhos tenham a melhor educação e que sejam bem formados, por isso investem muito na educação dos filhos. Frequentar boas escolas e universidades. Eles podem, os pais, como não falam bem, não dominam bem o português, e querem que os filhos tenham uma boa educação para no futuro
arranjar um bom emprego e ter uma vida melhor que eles. Assim, há cada vez mais chineses formados em Portugal ou no estrangeiro, porque alguns tiram curso no Reino Unido ou noutros países, ou nos Estados Unidos. E hoje em dia já há alguns engenheiros, arquitetos, contabilistas, economistas, tradutores, médicos. Na minha família temos a minha prima é médica e também há já advogados, poucos, e eu sou a primeira advogada chinesa, de origem chinesa, inscrita na Ordem dos Advogados. E com a entrada em vigor do regime Visto Gold em finais de 2012, começaram a vir os chineses com mais meios económicos, da classe média alta, para obter autorização de residência através de investimento. A maioria fizeram investimento imobiliário, mas nem todos vivem em Portugal. Mas os que decidem viver em Portugal têm como principal objetivo a educação dos filhos e oferecer um melhor ambiente de estudo que na China, porque é sempre menos stress, menos competição, é menos competitivo, há menos trabalho de casa e também tem menos poluição cá em Portugal do que a China. E eles têm, as crianças aqui, eles sentem-se muito felizes, têm mais tempo livre para brincar e, portanto, são mais saudáveis aqui. Existe um grupo desses investidores que vive na linha de Cascais e os filhos andam nas escolas privadas ou nas escolas internacionais. A comunidade chinesa é também muito solidária com o povo português. No seguimento da tragédia do incêndio de Pedrógão Grande, a comunidade chinesa em Portugal organizou uma campanha de angariação de dinheiro e bens em prol dos afetados pelos incêndios e dos bombeiros portugueses, tendo conseguido uma elevada adesão. Se não me engano, foram angariados 100 e tal mil euros em ajuda. As associações e grupos da comunidade chinesa também doaram máscaras cirúrgicas e outros materiais médicos a diversas autarquias e bombeiros. Em março do ano passado, quando surgiram os primeiros casos da Covid-19 em Portugal, vários proprietários ofereceram aos estudantes chineses que estavam a regressar da China após as férias na China, por causa do Ano Novo Chinês, portanto, ofereceram os seus apartamentos para eles fazerem o isolamento voluntário. E alguns restaurantes chineses ofereciam refeições gratuitas a essas pessoas que estavam em quarentena. A comunidade chinesa em Portugal começou a tomar medidas de proteção e de prevenção da Covid-19 logo em março do ano passado, quando surgiram os primeiros casos em Portugal. Nesse aspecto, eles são, portanto, muito cautelosos e obedientes. Sabem que a saúde está em primeiro lugar e podem abdicar de muita coisa e todos ficam em casa, em confinamento. Gostaria de dizer que para a comunidade chinesa a festa mais importante do ano é a festa do Ano Novo Chinês, ou festa da primavera, que é de acordo com o calendário lunar chinês, costuma calhar entre fins de janeiro e meados de fevereiro. E nos últimos 10 anos tem celebrado todos os anos estas festas em Lisboa, na Praça de Martim Muniz e depois na Alameda, onde participam os profissionais vindos das companhias de diferentes províncias chinesas e armadores e voluntários da comunidade chinesa. Essas festas são organizadas pelas associações da comunidade chinesa, com apoio institucional da Embaixada da China em Portugal e Câmara Municipal de Lisboa, mas também costumam também celebrar no Norte e no Algarve, estas festas do Ano Novo Chinês. Mas para mim o Natal é igualmente importante, porque a minha família tem celebrado sempre
Desde que chegamos a Portugal, é sempre um momento feliz, em que reúne a família, num banquete com troca de prendas. É um jantar de convívio com muita animação e um ambiente muito alegre, com efeitos da árvore de Natal, enquanto que o Ano Novo Chinês só voltou a ser celebrado com animação nos últimos 10 anos. Portanto, para mim, apesar de não ser católica, comemoro sempre o Natal. Para mim, o Natal ainda é mais importante que o Ano Novo Chinês. Normalmente, os mais velhos, quando entram em reforma, optam por viver mais tempo na Terra do que em Portugal. É o caso dos meus pais, que já são reformados e passam mais tempo lá do que cá. Porque cá eles já não têm trabalho, eles trabalharam muitos anos no restaurante, onde também eu ajudava com as minhas irmãs e até tirar o curso. E como eles reformaram-se, a minha irmã está à frente do restaurante e eles não têm aqui praticamente trabalho para fazer e sentem-se, e lá como ainda têm amigos, também por causa da língua, e então eles só vêm para Portugal passar os meses de verão, aqui, porque o tempo aqui é melhor que lá é o calor úmido, no verão é muito quente e é o calor úmido. Os mais velhos, quando são, estou a falar em geral, os mais velhos da comunidade chinesa quando são diagnosticados com uma doença, optam por fazer sempre o tratamento na China por motivos da língua também. E na China também têm familiares para dar o apoio. Por isso, dentro da comunidade chinesa, vê-se que há poucos funerais. Lembro-me que houve uma reportagem que saiu que falava sobre isso, porque é que não se vê, o que é que acontece, mas eu sei que há, porque também já fui a alguns, em que a maior parte da família estão em Portugal, por isso os familiares optaram por celebrar aqui funerais. Pronto. O que eu preparei para hoje é só isso, mas se calhar há muitas perguntas ou questões que gostavam de esclarecer. Eu agradeço, Lima. Aliás, foi mais ou menos isto combinado para suscitar aqui algumas interrogações e, apesar de ser um dos anfitriões, dou a primazia que temos aqui nossos amigos e assistentes e quase o chamado convívio virtual, pessoas que estão em Espanha, em Maputo e no Brasil, e portanto eu coloco, quem quiser colocar a primeira questão, se ninguém quer, eu faço uma pergunta algumas curiosidades já foram desfeitas, particularmente, mas uma questão de que tem a ver com estas dúvidas que todos nós na sociedade atravessamos, que é a facilidade, se existe facilidade fiscal, facilidade comercial na deslocalização com alguma frequência das lojas chinesas dentro das várias localidades. Umas vezes estão 5 anos num sítio e depois vão para o outro com uma facilidade. Qual é que é o mistério? Como eu referi um pouco, que quando há uma entreajuda muito grande entre eles, principalmente entre os amigos e familiares, quando um pretende montar um negócio e se precisar de ajuda, não é? Ajuda financeira, pede os amigos e familiares para emprestarem,
dinheiro. Normalmente é sem juros, porque sabem que eles vão lhe pagar, funciona à base de confiança. Não existe apoios que também já tinha ouvido falar, apoio do Estado chinês, isso não existe, infelizmente. Isto resulta do trabalho árduo, portanto, de cada um. Claro que às vezes eles conseguem arranjar um empréstimo da China, são os amigos ou familiares que emprestam da China, e então eles transferem da China para cá, que hoje em dia está-se a tornar cada vez mais difícil as transferências da China para fora. Portanto, e como eles trabalham muito, poupam muito, gastam pouco. Claro que hoje em dia já é diferente, as condições são melhores e também já começam a gozar a vida, a passar férias, não é? Mas eu lembro-me que a primeira geração, os primeiros a chegar, são sempre pessoas que só trabalham, não pensam em férias. Por exemplo, eu só tive as minhas primeiras férias quando tinha 16 anos. Até lá era só escola, casa e restaurante dos pais. Depois de sair das aulas, era ir a correr para o restaurante, ajudar um bocado, hora do almoço, em que há mais movimento. Portanto, eu sei como é que é a vida no início da primeira geração, mas e meu pai também começou a abrir o seu primeiro restaurante no Castré, um restaurante pequenino, e na altura, claro, o valor de espaço do restaurante era muito, muito barato, não é? Muito baixo. Mas mais tarde, com o primeiro negócio, o restaurante, correu bem, e em 1990 o meu pai abriu o restaurante em Alvalade. Foi com a ajuda dos familiares, dos amigos, apoios, né, que eles emprestavam, para fazer o investimento desse restaurante. Investir em obras, noutro espaço. Portanto, era um negócio familiar em que nós éramos muito unidos. Eu e as minhas irmãs dávamos um grande apoio aos pais, e daí o sucesso do restaurante. Já agora eu vou dizer qual é o nome do restaurante, que é Nova Ásia, se calhar alguns conhecem, Sim, em Alvalade. sim, senhora. Sim, senhora. E hoje em dia ainda existe. Sim, meu querido Luís Vidigal, já estava com saudades de ouvir a tua voz. Eu estou a dizer isto porque com o Luís Vidigal quase todos os dias estamos em reuniões virtuais destas, portanto já tinha saudades. Lino, gostei imenso da apresentação, e desfez aqui alguns mitos, como disse já o Zeferino, isto desfez aqui alguns mitos. Eu tenho uma experiência engraçada, pronto, eu tive muita relação com a Embaixada da China nos anos 90, sobretudo, quando havia uma grande cooperação com a China, ainda, portanto, no período de Macau, e colaborei muito com Macau, mas sobretudo na parte da modernização da administração pública, portanto tivemos, e então pronto, recebemos muitas comitivas chinesas e fizemos muito. Aliás, no outro dia encontrei aqui uma fotografia, no início do meu, talvez de um sistema que na altura era bastante conhecido no mundo e que eu estava a dirigir, que era o Infocid, e tive com um responsável chinês, e não só, e também tive, curiosamente, também muita relação até internacional, até na área das tecnologias, portanto eu conheço bem o boom tecnológico chinês, fui responsável fui vice-presidente do Conselho de Informática das Administrações Públicas, e eu vi a atitude curiosa, atenta, estudiosa, que era sempre o encontro com os chineses. Eu adorava sempre essas reuniões. Eu tenho uma experiência, nunca visitei a China,
porque conheço quase o mundo todo e nunca fui à China, mas, tenho também essa sua apresentação, deu-me também esse espírito comunitário chinês. É um espírito que agora fala-se muito, ou começa-se a falar numa coisa que é a chamada democracia de base comunitária chinesa. Portanto, a China, e eu não sei se isto é uma cultura, há quem lhe fala até quase no marxismo confucionista, porque o confucionismo, e esta era a pergunta que eu gostava de fazer, se a cultura confucionista de facto marca a personalidade chinesa de uma forma, essa é a ética que vocês têm, de dizer eu não cobro juros, eu acredito, a minha palavra vale muito. Isto não é muito confucionista? Bom, se fosse aqui na Europa, nós diríamos que isto é luterano. Os luteranos são assim, não é? Portanto, sobretudo no norte da Europa, são um pouco assim, não é? Mas a China, eu gosto muito de ver os países pela sua cultura. Portanto, não gosto de ver chineses disfarçados de europeus, nem africanos disfarçados de europeus. Eu gosto de ver a cultura própria de cada país, e eu acho que teve aqui esse testemunho. Esse testemunho foi muito, muito evidente, não é? Outra questão que eu queria colocar, há sempre uma dúvida. Os chineses não sabem como se registram, como nascem, como morrem. Como é que é? Isto para uma advogada, digamos, os chineses existem como cidadãos portugueses, muitos deles, não é? E também como imigrantes, e portanto têm esse estatuto. Mas é uma comunidade fechada, não é uma comunidade... Eu também vou aqui testemunhar uma experiência quando foi a saída do ministro Teixeira dos Santos como ministro das Finanças. Eu, na altura, estava como subdiretor da Informática dos Impostos. Eu estou aqui a dar coisas que se calhar não devia muito confidenciar, mas eu na altura fiquei... Já ninguém vai cobrar nada, já ninguém vai Exatamente. cobrar, já prescreveu. Já prescreveu. Há uns que já prescreveram, de facto. Mas na altura eu fiquei ao lado do então Inspetor-Geral de Finanças, da altura. E eu devo dizer que o jantar foi todo a falar sobre os chineses. Porque há um mistério à volta da comunidade chinesa relativamente à parte económica, não é? Portanto, o Zofrino já falou um pouco nisso, na questão das lojas que abrem, pois, essa história do mito também da ligação à embaixada chinesa, que a embaixada chinesa apoia muito. Pronto, já foi desfeito o mito, não é? E, portanto... Infelizmente, não. Até nos anos novos, nas festas do Ano Novo Chinês, nós temos que contribuir financeiramente para organizar essas festas. Mas, eu sou muito curioso sobre a vossa comunidade. Aliás, eu comprei agora até um livro de um filósofo chinês que exatamente legitimando até um pouco e descrevendo um pouco a democracia chinesa, portanto, atual, não é? Estamos a falar e sobretudo a democracia de base, a democracia nas comunidades, é que as pessoas só veem a China no centro do partido, digamos, das decisões finais. Mas acho que há um debate democrático enorme na base. Isto faz parte muito da cultura chinesa. Será que eu estou errado? Não? Tem acompanhado essas coisas? Ou a comunidade chinesa ainda se revê nessa cultura chinesa, ou rompe completamente com a China? Não creio que rompa, não? Não, é assim, a comunidade chinesa, portanto, nós vivemos em Portugal, não é? E não conseguimos acompanhar o ritmo de lá, de vários aspectos, porque lá o crescimento é tão rápido, a mudança é muito rápida e grande, nós não conseguimos acompanhar. Claro que regras básicas,
culturas que ficam, portanto, a comunidade chinesa em Portugal vive, como disse, é um pouco fechada, mas eu acho que já esteve mais, agora já está melhor, porque já têm várias gerações, filhos já nasceram cá, já cresceram cá, e dominam já as duas línguas, e já têm mais amigos portugueses que chineses, portanto, estão mais integrados. De facto, são duas culturas muito diferentes, hábitos, costumes diferentes, por isso às vezes é difícil. A mentalidade também é muito diferente, por isso às vezes é difícil para os mais velhos. A Lina é supersticiosa? Não, não sou. Não sou. Eu, como já cresci aqui, já sou mais simples. As pessoas que cresceram cá, aqui em Portugal, no mundo ocidental, são mais simples. Na China é mais difícil a relação entre as pessoas, porque é muito mais gente, há muito mais competitividade, é muito mais complicado, para dizer a verdade. Mas há valores que nós nunca vamos perder, e os que os pais transmitem-nos, como o respeito pelos mais velhos. Quando os pais forem mais velhos, temos cuidado deles. Por acaso é uma preocupação minha, que outro dia estive a pensar, os meus pais estão na China, e se um dia ficarem, não é, mais velhos, vão ficar mais velhos, se ficar doentes, como é que fazemos? Nós estamos cá e eles estão lá. Isto é um grande problema dos imigrantes chineses, quando os filhos estão longe dos pais. É o que acontece, por exemplo, com a minha sogra. Ela está sozinha na China e, se ficar doente, não tem quem cuidar, porque o meu marido está cá, o meu cunhado também está cá, e tem outros familiares, mas não são, não é, diretos. Portanto, esta é uma questão... Mas acha que há mais solidariedade cá do que lá? Não, lá também há. Isso, os chineses são muito solidários dentro da comunidade e também com outros povos, principalmente também com o povo português, porque eles sentem-se bem aqui, porque não sentem discriminados aqui. O povo português não é racista, são muito abertos, são tolerantes e sentem-se bem aqui. Enquanto eles sabem que noutros países como Espanha e Itália não há esta tolerância. Portanto, estava a falar a questão do... Não percebe como é que eles ganham... onde nascem, nascem... Ok. Como é que é? Nascem nos hospitais, não é? É assim, muitas vezes, se os pais tiverem, se eles tiverem condições, requisitos legais, não é, para pedir nacionalidade, alguns pedem, mas eu sei que há pais que hoje em dia não querem pedir logo a nacionalidade portuguesa para os filhos. Porquê? Porque a China não reconhece a dupla nacionalidade. Claro que o ideal era ter as duas nacionalidades. Assim, quando formos à China, não temos de pedir o visto no consulado, que também dá trabalho. Mas como a China não reconhece, por isso a pessoa tem que optar por ou ser cidadão português, ou ter passaporte chinês, que há uma vantagem, que é, quando for à China, não tem que pedir o visto. Por isso, há pais que deixam os filhos depois optar.
quando for maior, quando atingir maioridade, não é? Mas há casos como que eu conheço, no meu caso e minhas filhas, nós optamos pela nacionalidade portuguesa. Eu sei que eu não vou viver para a China, porque já estou aqui há muitos anos, estou habituada aqui, sei tudo, sou alfacinha, conheço todos os cantos de Lisboa e sei tratar todos os assuntos aqui, porque eu conheço. Na China já não sei, não é? Já não conheço e não vou... É completamente diferente e não, só vou lá passar férias. Viver já não vai ser possível. Diga. Não, temos aqui mais umas mãos levantadas para muitos Há pouco, peço desculpa, para esclarecer outra questão. Os registros, portanto, faz o registro normalmente, não é? Na conservatória. E depois, em relação à questão de quando forem mais velhos, eu há pouco expliquei, quando as pessoas descobrem que têm alguma doença, apanham logo avião para ir à China para ser tratado lá, porque lá têm outros familiares para dar apoio, porque aqui também por questões de língua, se calhar não vai ser tão bem tratada, porque a língua também é muito importante e são palavras muito difíceis, técnicas, não é? Dos médicos, e se perceber mal, não é um problema. Filipe, acho que não conheces a Lima, mas podes fazer as perguntas que quiser. Já nos temos encontrado noutros ambientes. Antes de mais, pronto, foi com gosto também que ouvi, porque, curiosamente, não sabia que eu tinha conhecido o início da comunidade chinesa em Portugal, porque eu vivia justamente na zona do Conde Redondo do Colé, eu nasci aí, por isso habituei-me, para mim foi sempre, havia ali um restaurante antigo na esquina da Tucololé com a Camilo Castelo Branco. Hong Kong, não. Não me lembro do nome, eu lembro-me acho que foi o primeiro restaurante chinês em que eu fui alguma vez, porque era mesmo ali ao pé de casa. Sim, já sei qual é, Entretanto, aquilo já foi demolido, o edifício por completo, agora é outro edifício. Fui lá muitas vezes. É o Tufon. Tufon, exatamente. E há uma questão que, como ali já tem a terceira geração em casa, e eu nestas coisas habituei-me sempre a olhar para as gerações mais novas para perceber o futuro, para ver as tendências. E como é que elas veem, digamos assim, estes dois pés, um pé em Portugal e outro na China? Como é que, quais são, digamos assim, os seus insights dessa geração, aquilo que têm observado? A terceira geração, não é? Que eu, Sim. neste caso é dos meus filhos, não é? Exatamente. Eu tenho duas filhas. Elas já nasceram cá. Eu acho que eles cresceram muito melhores, com melhores condições que os pais, não é? Tiveram melhor educação e nós, os pais preparam, portanto, têm mais meios disponíveis em todos os aspectos para oferecer uma melhor educação aos filhos e eles têm a oportunidade de também aprender a língua chinesa, ou seja, eles são bilíngues. Por isso, eu aprendi mandarim vendo os filmes, cassetes de vídeo. Antigamente era cassetes, daqueles grandes vídeos, e a gente aprendia um bocadinho das histórias da China, história e cultura da China. Portanto, eles hoje, eu acho que estão muito mais
A vantagem é que eles dominam as duas línguas, dominam bem as duas línguas. Pelo menos as minhas filhas escrevem e falam. E enquanto eu só falo, já não sei escrever, porque só fiz a primeira classe, e é muito pouco, o primeiro ano de chinês. Mas sei falar mandarim e sei falar dialeto. Portanto, eles são mais portugueses que chineses, mas nós tentamos, os pais, também transmitir, dar hipótese de dar oportunidade de conhecer a China. Vão, por exemplo, passar férias de verão, passar campos na China. Está com cortes, Seferino. Calma aí. Chinês e a cultura chinesa. E eles estão, portanto, acho que estão mais. Lima, se calhar é melhor. Que a segunda geração, não é? Mas também. Estamos a ouvir com cortes. Se calhar é melhor desligar aí a câmara. Estamos aí. Está a ouvir? Estás a ouvir? Lima? Sim, estou a ouvir. Sim, é estou a ouvir. É que estamos a ouvir com cortes a mensagem e se calhar melhor. Ok. Assim, se calhar pelo menos ouvimos, mas depois ouvimos. Se calhar acabar a parte final da resposta ao Filipe. É que estamos assim, sem câmara, estamos a ouvir bem. Ninguém leva a mal. Ninguém leva a mal, então, mas pelo menos é mais perceptível a comunicação. Está bem. Portanto, apanharam, eu estava a dizer... A segunda parte da resposta ao Filipe, que acho que ninguém conseguiu ouvir. Estava eu a dizer que os nossos filhos, eles têm muito melhores condições que nós, já sabem falar bem as duas línguas, a língua portuguesa e a língua chinesa, porque frequentam aulas de chinês na escola chinesa aos sábados. Portanto, eles escrevem, leem, estão preparados, não é? É sempre um privilégio, é mais-valia saber dominar a língua portuguesa, chinesa, e hoje em dia também nas escolas eles aprendem inglês, portanto estão mais preparados mas também há mais casos idênticos, há mais como pessoas da terceira geração, como eles, e também, de certeza, há mais concorrência, há mais pessoas a competir. No meu caso, eu falo chinês, mas como só fiz primeiro ano na China, só sei falar mandarim e o dialeto da minha terra. Não sei, já sei ler muito pouco e escrever também muito pouco, porque é muito difícil escrever os caracteres, são muitos e como só fez primeiro ano é pouco. Mas saber falar já não é mau. Muita gente diz que, como veio para cá com 8 anos, sabe falar, já é muito bom. E como exerço a advocacia, falo com os clientes em chinês e por acaso, o meu chinês tem melhorado. Portanto, não sei se esclareci a questão do Filipe. Agora, pela ordem, a Analisa, que está ali em Braga, muito calada. É assim, como sempre,
ou como é habitual, eu tenho muitas perguntas para fazer. E eu vou repartir aqui as perguntas em 2 grupos. Vou fazer primeiro um grupo, depois vou dar a palavra a outra pessoa e depois peço a palavra novamente para outro grupo de perguntas, para não monopolizar aqui o tempo. Só por curiosidade, nós aqui em Braga, não sei se a Lina sabe, nós temos a Fundação Confúcio, dentro da Universidade do Minho, que ensina o mandarim e ensina a cultura chinesa, né? E foi numa das aulas que eu tive já há muito tempo que eu aprendi algo sobre os funerais, um dos rituais do funeral, que é o morto é enterrado ao pé de uma árvore, porque vai alimentar a árvore e que é prosperidade, não é? Um símbolo de prosperidade. Eu estou certa ou estou a dizer algo que não vai de encontro com a realidade? Sendo assim, se for realmente isto, os chineses que morrem em Portugal também seguem este ritual? Posso responder já? Vou respondendo conforme eu vou... Eu acho que aqui em Portugal, primeiro, não sei se o que disse é verdade, mas eu julgo que faz sentido. Mas eu acho que eles não podem optar, porque os cemitérios, não é? Já têm, hoje em dia nós sabemos que é difícil, às vezes não é fácil, de um momento para o outro, arranjar um bom espaço, quer dizer, dentro do cemitério. Portanto, eu acho que não há muita opção a fazer, penso. É o que for disponível, é o que estiver disponível, não é? Pois. Existia, eu não sei se ainda existe, e gostaria de saber como é que está essa situação, o problema da união entre um chinês, uma chinesa, e um oriental. Ainda existe a discriminação? Está a falar, portanto, de um casal, é isso? Sim, de um casamento entre um chinês ou uma chinesa e uma pessoa oriental, ou de fora da China. Sim, isso tem a ver também com cada pessoa, com a maneira de ser de cada pessoa. Eu sei que tenho conhecimento que há muitas mulheres de Xangai, que são, se calhar tem a ver com a mentalidade mais aberta, mais ocidentalizada, que são muitas mulheres chinesas de Xangai, casaram, tenho conhecimento aqui em Portugal, casaram com portugueses, mas mais de origem de Xangai do que de outras regiões. Também tenho conhecimento que há de outras regiões, como da província de Zhejiang, mas não há assim muitos. Mas eu sei que as gerações, os mais novos, já há mais, não é? Há mais esses jovens chineses casarem, que já nasceram cá, casarem com portugueses. Há mais casos assim. A questão de só se poder ter um filho, já foi ultrapassada ou ainda existe? Já acabou, já há vários anos. E já podem ter 2 filhos. 2. E continua a estar limitado. Hoje em dia, é engraçado, as pessoas já têm melhores condições de vida e também não querem ter muitos filhos. Já agora, porque é que também não querem ter muitos filhos? Porque é é preciso ter meios. Na China, é preciso ter meios financeiros para ter muitos filhos. É muito caro. A educação dos filhos é cara e se for o filho, tem que comprar casa para o filho. Se for uma filha, é menos mal, porque a filha casa vai para fora, o filho não, tem que comprar uma casa para o filho, para o casamento. Ainda tem este hábito. Na minha terra chama-se o alambamento. O que pensam
sobre os lares. Já agora podes dizer de onde é que és. Que é para... Pronto, eu sou de Angola, da África. O que pensam sobre os lares? Os lares? Sim. Na minha opinião, está a falar quando os lares dos idosos? Sim. Uhum. Se sou contra ou é a favor, é nesse aspecto? Sim, pela ideia que tenho, vocês não têm a tradição do lar, não é? Porque os idosos ficam a cargo dos filhos, não é? Sim, é verdade, é verdade. Mas hoje em dia, nas Chinas, também já há, a mentalidade está a mudar. A mentalidade está a mudar e há lares bons, caros. Isto depende muito dos pais. Se os pais querem ir para o lar, claro, eu acho que talvez seja melhor para todos. Mas se calhar há pais que não gostam de viver com os filhos. Uhum. Mas eu acho que está a mudar de mentalidade e estão as pessoas, os mais velhos, estão, por exemplo, a minha madrinha, que ela é viúva, e ela disse-me que veio depois para um lar, porque também é um lar com boas condições, não é? Pois. Uhum. Os chineses cá em Portugal conjugam a medicina tradicional chinesa com a oriental? Já vou cobrar juros. Já estás a... Falta A mais chinesa com oriental? Sim. Ocidental? Ocidental. A chinesa, a medicina tradicional chinesa com a ocidental, desculpe, sim. Ocidental. Sim, sim. Os chineses recorrem muito à medicina tradicional chinesa. Aqui eles preferem, mas hoje em dia aqui já há vários especialistas, não é? Há cada vez mais, mas o problema é que cá muitas vezes não conseguem arranjar aquelas ervas, não é? Medicamentos, ervas. Lá na China é mais fácil. Lá depende do tipo de doença. Uhum. Pronto, eu vou deixar agora outra pessoa falar e depois volto ao segundo Ok. de perguntas. Ok. Senão a democracia aqui impõe-se que é-lhe tirado o microfone. Meu caro Édio Martins, podes ligar o microfone. Não, ligar o microfone. Ok. Boa noite, agradecer a todos, incluindo a Aline, pela intervenção que fiz brilhante, que permitiu fazer uma viagem pela migração chinesa em Portugal. Eu tenho aqui 2 ou 3 questões que, enfim, queria colocá-las e partilhá-las eventualmente. É evidente que muitas das coisas que ali disse é o habitual em qualquer processo de migração de populações, né? Sobretudo quando é transcontinental, ou pelo menos a grande distância, e o facto de, por exemplo, em Portugal, ser possível identificar 3 ou 4 territórios onde há uma maior concentração de população de origem migrante chinesa e que, em alguns casos, já serão portugueses, na segunda e terceira geração, normalmente, tem a ver com o chamado campo médio de informação. Uns vão chamando os outros e, digamos, acaba por criar, digamos, concentrações, etc., porque acaba a haver associação. Dúvidas que eu tenho, uma delas é aquilo que eu fui vendo e falando, enfim, e observando, tenho a ideia que as ajudas, os empréstimos, que ali falou várias vezes, que existem dentro da comunidade para suportar negócios, arranque, eles têm juros. Ou seja, a noção que eu tenho não são ajudas descomprometidas. Aquilo que, por vezes, falando com alguns da comunidade e próximos, o que eu entendo é que quase sempre, não sei se é sempre, não faço ideia, mas que aquilo lá é um negócio, é um investimento. Quando os familiares e outros amigos dão dinheiro para determinado negócio, esperam ter um retorno acrescentado, ou seja, de haver um juro. Por isso, essa era uma questão que gostaria de colocar. A outra é se a comunidade chinesa atualmente em Portugal se identifica ou não a essência de redes. Redes, sejam elas
com postura e intervenções positivas, por exemplo, a escola chinesa e outras coisas, e redes com, digamos, negativas. Nós ouvimos algumas vezes na comunicação social, foi desmantelada uma rede, máfia chinesa, é o termo usado, enfim, não se, em alguns casos abusivamente talvez, não sei, mas por exemplo, se a comunidade existente identifica redes, as redes é um fenómeno muito importante, é redes de parceria, de contacto. Nos processos migratórios é um suporte muito, muito, muito importante de qualquer processo migratório, de qualquer comunidade para outro país ou para outro território, é importantíssimo. A questão é se a comunidade identifica-se, se monitoriza, se existem redes boas, entre aspas, e redes más, e como é que isso, as boas são, digamos assim, expandidas ou projetadas e as negativas são minimizadas ou erradicadas. A terceira questão é se a migração chinesa é uma migração definitiva, a chinesa para a Europa e para Portugal em concreto, se é uma migração definitiva, na ideia que a Aline tem, ou se é uma migração provisória, temporal, que implicará depois um retorno ao regresso ao país, depois de adquirirem poupança, etc., etc., ou melhorarem as condições na base que tiveram na origem da vinda, digamos assim. A terceira questão é a questão associada aos vistos gold, que têm sido controversos por razões diversas, mas na sua essência, e aplicando-se à comunidade chinesa na China, e tendo em conta ainda o quadro, se bem que seja ideologicamente, hoje em dia, duplo, ou seja, uma ideologia socialista, conservadora, e depois uma economia com duas velocidades, nomeadamente a existência da economia de mercado, capitalista, se quisermos, em parte do território, os vistos goldes, e quem pede e aproveita os vistos goldes para vir para Portugal, no fundo, e esta palavra é uma palavra entre aspas, rompe com aquilo que é a essência, digamos assim, político-social da China. De certa maneira, como é que essas pessoas que vêm para aqui com base no visto gold para obter residência, eventualmente a seguir possível nacionalidade, de onde saem, né, da comunidade, da sociedade chinesa, não sei, como é que elas são vistas? Qual é a leitura que os seus pares na China, neste regime com esta ambivalência toda, como é que são vistas na China, digamos assim? Quarta questão, que é as pessoas como a Aline e os pais dela, a anterior, enfim, a geração anterior e a dela, estando aqui, nesse caso concreto em Portugal, como é que leitura fazem, digamos assim, que percepção têm da China hoje? Ou seja, essa leitura altera-se entre quando vêm e depois estarem aqui algum tempo, qual é a leitura, que filtros é que usam ao receberem as notícias, ao lerem, ao verem, etc., e a informação que chega da China, como é que isso é filtrado e com que base é que isso é filtrado? E por último, há aqui um debate que tinha que ser muito mais vasto a fazer, porque entra muito mais profundamente em questões de caráter filosófico, antropológico, etc., que é o que é hoje a questão da nacionalidade. O que é ser chinês hoje? O que é ser português hoje? O que é isto de haver nacionalidades? A nacionalidade, se quisermos a ver bem, levando ao limite, é contraditória à questão da globalidade. Né? Ou seja, quando nós dizemos que somos cidadãos globais, os países da globalização, uma economia global, uma política cada vez mais global, entidades globais, empresas globais, etc., e depois, no outro campo oposto, agarramos-nos a bandeiras pequeninas da nacionalidade. Porque acaba de ser contraditório. Né? A nacionalidade é sair da globalidade. Está a ver? Porque a globalidade não faz com somas de nacionalidade, não é um somatório de nacionalidades que dá a globalidade. A globalidade é a não existência de nacionalidades privadas, entre aspas, não é? Para perceberem um pouco. E por isso, qual é, no caso concreto, eu não tenho essa capacidade, porque muitas vezes é a experiência vivida que nos permite, às vezes, fazer determinado tipo de reflexão. Qual é a reflexão que a Aline faz do que é isto da nacionalidade, neste contexto e no concreto da comunidade chinesa,
aqui em Portugal. Mas gostei muito, um abraço. Obrigada pelas perguntas. Então, vou responder por ordem, que é a primeira questão, empréstimos, empréstimos com juros. Alguém está a falar, não é? Desligar o microfone, não sei o que. Já pode. Ok. Lima. Sim. É assim, que eu tenho conhecimento, os empréstimos entre amigos e familiares é sem juros, mas talvez é provável que haja empréstimos com juros. Se calhar não são o mesmo entre amigos, ou são entre pessoas que não são não são conhecidas entre si. É amigo do amigo, se calhar não tem tanta confiança, ou se calhar há pessoas que emprestam com essa finalidade, que é ganhar juros. Se calhar existe. Eu é que não tenho conhecimento. Se existir, penso que deve ser poucos, porque, na verdade, isto é ilegal, não é? A segunda, em relação à sua segunda questão, redes, é assim, que eu tenha conhecimento em Portugal, a comunidade chinesa em Portugal é muito pequena comparada com outros países da Europa, a Espanha, ou França, a Itália. Portanto, eu penso que em Portugal nós não temos essas redes, associações que se chamam, a quem chama máfias chinesas, não sei. Eu não tenho conhecimento. Eu acho que também exageram a comunicação social e também exageram um bocado. E se existir, talvez, hoje em dia, eu acho que já não deve haver, porque, por exemplo, em relação ao tráfico de pessoas, né, seres humanos, porque hoje em dia as condições da China já estão melhores, já pouca gente querem sair da China. Antigamente, nos anos 80 ou nos anos 90, talvez essas pessoas pagavam para sair e haviam redes, não é? Mas eu acho que hoje em dia já não justifica, já não há. E em relação à terceira questão, imigração, eu acho que é definitiva e não é provisória. É mais definitiva porque que é o nosso caso, que é o meu caso, em que nós viemos para ficar. Talvez uma pequena parte, é provável que haja uma pequena parte, é que a imigração é provisória porque vêm para trabalhar durante 10 anos ou 5 anos, X anos, e para depois voltar para a China. Mas muitas vezes alguns acabam por gostar de ficar, viver em Portugal, e depois acabam por trazer os familiares, o cônjuge, os filhos para Portugal. Também acontece. Eles estão-me a ouvir, não? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Bem? Ok. Em relação aos investidores do visto Gold, eles têm como, através do investimento, não é? Conseguir obter uma autorização de residência que permite circular livremente no espaço Schengen e não tem que pedir visto. E muitos, aqueles que decidem viver em Portugal é por causa dos filhos, como disse há pouco. E eu sei que muitas famílias em que só está cá a mãe com um filho e o pai continua a trabalhar na China, ou seja, os pais estão separados, eles sacrificam muito por causa dos filhos,
E o pai vem para Portugal uma vez por ano para passar férias com eles. E hoje em dia, na China, é cada vez um dos para estrangeiro. É cada vez mais exigente, o governo não. Em relação a outra questão, que leitura faço da China hoje? Como eu, pessoas como eu, não é? Hoje em dia nós temos diversos meios de comunicação. Na China usa-se muito a aplicação WeChat, que é semelhante ao WhatsApp. O WeChat, hoje em dia, os chineses mandam e têm notícias. No meu caso, eu tenho mais dificuldade porque eu não sei ler, mas é o meu marido que me transmite, que ele sabe ler. Mas há outros meios de comunicação temos canais de televisão chineses, CCTV, canal Fênix, não é? Acho que toda a gente tem. Estes 2 canais normalmente estão nesses pacotes. E, de facto, o crescimento é muito rápido, às vezes não é fácil de acompanhar tudo, mas tentamos acompanhar a evolução do crescimento económico da China e outros aspectos, através, portanto, dos contactos com os amigos e clientes nesta aplicação que eu disse, que é o WeChat. A última questão é, pois, é verdade, quando diz que hoje em dia, eu acho que hoje estou de acordo, quando diz que hoje, na verdade, hoje somos cidadãos do mundo, não é? E ser chinês, eu acho que ser português tem a ver com viagem, Está a ver como forte. É um documento tive passaporte chinês. Estão a ouvir? É um forte físico. Mas estamos a ouvir agora ali. Ok. Estava a dizer que hoje nós somos cidadãos do mundo, não é? E quando uma determinada pessoa tem uma nacionalidade, é mais, eu penso que tem a ver com porque nós temos que optar por uma nacionalidade. No meu caso, eu renunciei, portanto, a nacionalidade chinesa e optei pela nacionalidade portuguesa, porque a China não reconhece a dupla nacionalidade. E como eu vivo em Portugal quero viver em Portugal, por isso é muito mais prático ser cidadão português do que chinês, porque eu estou a viver na Europa, não é? Eu sou um cidadão da União Europeia. E não pode voltar a ser chinesa, desculpem lá, eu só. Só se eu renunciar à nacionalidade portuguesa. É só nesses casos. Tá bom. Não sei se respondi, se conseguiu ouvir tudo o que eu disse por causa dos cortes. Conseguimos apanhar. Acho que o Luís ainda tem mais uma questão para levantar. Luís, estás com a mão no ar, por isso é que eu... Estava com a mão no ar.
Mas já agora aproveito. Não aproveitas. Não aproveito porque ficou-me há bocado uma aqui no tinteiro. Eu vou tirar, mas é já à mão. Desculpa lá. Não é outra vez com o manual. Agora estás outra vez com o manual. Oh, caramba, então que era? Pronto. E olha, e ele é informático, olha se não fosse. Não. Mas tu és o comandante aqui da plataforma. Não, Lina, uma coisa. Relativamente à sua atividade de advogada. Sim. Comparando, eu tive muitos advogados, conheci muitos advogados em Macau que me diziam muito especificamente 80% ou 90% do negócio do advogado em Macau era fazer traduções. É? Porque, nomeadamente para questões de preenchimento de formulários, portanto, todo aquele trabalho mais de solicitadoria do que propriamente de advocacia. Está a ver? Eu não sei se passa isso também consigo enquanto advogada, cá. Se tem faz também essa... É verdade, pois. E se as suas filhas já ajudam na tradução escrita. Sim, é verdade. Eu penso muitas vezes a elas para me ler mensagens, apesar de eu, às vezes, recorrer aquelas aplicações, não é? Google Translator, para ver o que é que o significado, mas quando estou com elas, peço-lhes para me lerem o que está escrito, para perceber melhor. Porque as traduções, às vezes, não é? Nem sempre são corretas. Mas esse trabalho de solicitadoria, propriamente, é um trabalho também, é uma carga. Bem, sei que isso faz parte muito do seu trabalho também. Faz parte. Porquê? Porque é que os clientes chineses vêm recorrer, vêm ter comigo? Porque eu falo as duas línguas. Por isso, assim, eles escusam de contratar um tradutor. Assim, muitas vezes, tenho que fazer este papel também de tradutor. Mas claro, só pedirem para fazer este trabalho de ser tradutora, não faço. Digo já que não vale a pena, porque também é mais caro, não é? É melhor contratar um tradutor, que é mais barato, se é só um serviço de tradução. Mas se vem falar comigo, eu tenho que dizer efeitos legais, que consequências legais, que implicações legais é que este assunto pode trazer. Por isso, tem para justificar, não é? Claro. Bom, Analisa, tens meia pergunta. Deixa-me só, posso só dizer uma coisinha simples? Sim, claro. Não, a função, a atividade que a Aline desempenha é uma atividade muito emergente em países de destino de imigração, que no fundo são facilitadores para os processos de relocalização das famílias, porque facilitam a indicação da escola, como é que é o processo educativo, como é que se faz as inscrições, todo esse processo, desde do jurídico, a questão até os certificados de residência, etc. É muito, aparece muito, é uma das atividades modernas, profissões modernas, em muitos países, que são destino de imigração. Eu queria só pôr uma questão que há pouco, que é uma das acusações que é feita à migração chinesa e, sobretudo, a uma política, não sei se existe em concreto, mas pelo que tenho lido, uma política fazedora ou promotora de imigração por parte do próprio governo chinês, com a saída de cidadãos chineses migrantes para outros países, que em algumas circunstâncias, não será em Portugal talvez, mas noutros países, essa imigração é uma imigração que pauta pela diferença, porque não é uma imigração, digamos, de caráter individual ou familiar, para a busca de melhores condições, mas é uma imigração que tem como alguma finalidade a ocupação territorial, ou seja, o acesso a recursos, incluindo a terra arável, etc. Se a Lina tem alguma leitura disso, ou é algo que nunca se apercebeu ou nunca refletiu nisso? Eu acho que não tem nada a ver com esta ideia. Agora, o que aconteceu, eu acho que a imigração, o objetivo não é essa, de maneira nenhuma.
E muitas pessoas acabam por ficar porque gostam, mas também há muitos que não gostam porque sentem-se aqui muito monótonos e é só trabalhar durante uns anos e depois voltar para voltar para a terra. E por isso não tenho esta ideia. Não é esta a ideia que eu tenho. Eles também não pensam desta forma. Analisa, tens Isso vai de encontro a uma pergunta que eu ia fazer, que há uns zuzuns em que a China deu ordem de reconquista da Rota das Sedas. Então, isso não é verdade. Se é verdade? Há uma reconquista da Rota da Seda ou não? Existe esta iniciativa, não é? A rota, uma faixa, uma rota. Portanto, Está-se a ouvir muito mal. São as novas rotas da seda, são três. São três. São três. Tira-te o som. Lima, estamos cá. Alô, Lima. Está-me a ouvir agora? Agora estamos a ouvir outra vez. Estamos a ouvir. Oi. Desligaste o microfone. Agora já está ligado. Aquilo foi abaixo e voltou. Acho que era a internet. Já está bem. Estão a ouvir, não é? Sim. Sim, esta iniciativa implementada pelo presidente chinês, Xi Jinping, ele quer, portanto, ele apoia nos investimentos chineses nos países que estão abrangidos pela rota, mas investimentos de infraestruturas. Isso é verdade. E quer, portanto, tornar-se mais ainda forte, não é? Todos nós sabemos. Quer ser centro do mundo. A China quer conquistar o mundo. Quer ser centro do mundo, como o próprio nome China, o significado da palavra China. É centro do mundo? Em chinês. É? Quer dizer centro do mundo. Pois. E querem tanto ser o centro do mundo que estão a tentar produzir tudo que o mundo possa ter e que eles não tenham que importar. E isto eu estou a fazer um mote para a próxima, que é China transformou um deserto numa grande vinha. E está a produzir vinho de reconhecimento internacional, com grandes prémios, o que está a afetar muito a produção de vinho francês. O que sobra para a China importar? O que é que a China precisa de importar neste momento? Porque se nem o vinho francês já consegue competir com o vinho chinês... Isso desconhecia, é verdade. É verdade. É verdade. Há um documentário na Netflix sobre isso. Eu, por acaso, vi esta semana. Eu acho que ainda não chegou a este nível. Chegou a este ponto de estarem a afetar as grandes regiões francesas do vinho, porque, pronto, está a ganhar muito território o vinho francês, o vinho chinês, que os prémios todos internacionais estão a ganhar, e dentro da própria China só não tem tanta relevância por causa das falsificações.
Não fazia ideia que já tinham chegado a este, eu não fazia ideia, porque por acaso a minha família, os meus pais, apesar de estar reformados, eles entretêm-se por causa também do negócio dos vinhos que eles estão vendendo na China, os meus pais, lá na terra. Levam vinho daqui para lá. Que é da marca Esporão, que é uma boa marca. Depois podemos conversar sobre isso e sobre outras coisas que eu tenho em carteira. Mas a carteira não era a Icod. Não, já não é da Icod. Mas então, e que produtos... É mesmo angolana, pronto. Não, essa questão da exportação de vinho para a China, nesse documentário também fala que os chineses estão a comprar vinhas no sul de França e há algum tipo de vinho que estão a exportar para a China, mas eu sei que na China não é fácil, não é nada fácil fazer negócio de vinhos na China, porque é muito competitivo. Há muitos vinhos estrangeiros, nomeadamente franceses, italianos, australianos, chilenos. Portanto, não é fácil. Mas se conseguir vender para determinada província, se conseguir vender para aquela província, já é muito bom, porque o mercado já é grande. Aquela província, não é? Pois. Província já é bom. Mas, como eu lhe disse, podemos falar sobre isso e outras coisas. Falando sobre outras coisas, então que produtos é que a China tem importado neste momento? Importado? Sim. Ainda há muitos artigos que são importados. Agora, por exemplo, eu sei que, por exemplo, em Portugal, em Portugal exporta para lá, não é? Sim. Molduras, cortiça já deixou de exportar, porque existe mesmo uma fábrica, a empresa Amorim abriu lá uma fábrica na China, se calhar já menos. Exporta também mosaicos, não é? Granitos, pedras. Sim. Uhum. E vinhos também, não é? Uhum. Ainda há mais, mas agora assim de cor não estou a ver. A China... Está difícil. Não, a China importa madeiras, pedras, importa muita coisa, nem que seja para acrescentar àquilo que produz, porque tem um mercado em grande expansão e que não tem capacidade de responder. Importa peixe diretamente ao licença de pesca, marisco, madeiras, pedra, tecnologia, muita tecnologia, nomeadamente do ponto de vista de know-how, que depois carne de porco, etc. Carne de porco. E, por exemplo, cortiça, importa cortiça, mas importa o facto de ser sido relocalizada uma fábrica para lá, a cortiça continua a ser importada, né, digamos assim. Passou a haver uma produção de produtos finais diretamente na China. Por exemplo, eu tenho um amigo vizinho ali no Ribatejo que exporta semanalmente 20 mil porcos para a China. 20 mil carcaças. Né? 20 mil carcaças de porco para a China. Todas as semanas. Vejam bem o que estamos a falar de produção. Né? Porque é um problema alimentar. Qual é a região? Qual é a região? Aqui, Ribatejo. Ribatejo, sim. Mas esse produtor tem produção própria e vai buscar mais alguma produção de outros produtores para ter esse volume semanal de 20 mil carcaças e mata, né? Tem matador próprio, etc., para exportar para a China. E assim sucessivamente. Bom, não podemos esquecer que a China tem uma dimensão tal que a China tem todos os climas. A China tem um clima mediterrâneo, ou semelhante ao clima mediterrâneo, estão a ver? E por isso tem lá culturas, todas as culturas passíveis e adaptadas ou ajustadas ao clima mediterrâneo, a China tem já a produzir ou pode vir a produzir, porque tem clima mediterrâneo. Além tem os climas praticamente todos que possamos imaginar, devido à sua distribuição em latitude e em longitude, permite ter uma grande variedade de climas. Por isso, a parte agrícola, rural, produção, etc., ela consegue responder porque tem uma grande variedade
de oferta de climas, e por isso, e como tem população, o que é que muitas vezes falta é importar o know-how, as marcas, sei lá, as malas top, né, e a relojoaria top, etc. E depois começa por fazer falsificações não controladas e muitas vezes as empresas europeias, americanas e outras acabam por ter que se instalar lá, associarem-se àqueles processos para terem controle sobre as suas próprias autorias e suas próprias produções e marcas, etc. Senão vamos ficar toda. Não, eu, por acaso tenho uma diferente leitura dessa história do importar mão de obra, não. Se calhar foi o Ocidente é que exportou a mão de obra, é que exportou a tecnologia e o know-how para a China, deu-lhes estudo e mais alguma coisa, e eles utilizaram isso e estão neste momento num período de ascensão muito grande. Vocês não vão desviar do tema. O tema temos uma convidada. Não, continuamos. Temos uma convidada que se chama Lehman para falar de comunidade chinesa em Portugal e não vão desviar o tema. Não. Então, o que é que os investidores mais procuram em Portugal? O que é que os investidores mais procuram em Portugal? Nos últimos anos tem procurado, temos verificado que há investimentos na área da imobiliária, não é? Mas nesta área e também portanto, investidores, Golden Visa ou outros investidores, empresas que pretendem comprar para reabilitar ou para fazer alojamento ou hotéis. E para além daqueles grandes investimentos que todos nós sabemos, não é? Que tem feito na altura da crise, nos últimos anos, eu acho que é mais nesta área de imobiliária. E depois há algumas empresas que vêm cá, que constituem sucursais em Portugal, na área de diferentes áreas. As associações chinesas estão mais centradas em Lisboa ou já se verifica a descentralização, a deslocação das... Exato, há em Lisboa, Norte e Sul. Norte estamos a falar do Porto. Sim, Porto, Vila Conde. Pois, por causa dos armazéns de revenda. Estamos a atingir o... Ia passar a palavra? Pois, acho bem. Lima, eu vou fazer uma referência no final, mas temos aqui, por respeito, o nosso amigo Patrício Jeremias, que tem também desenvolvido aí uma atividade associativa muito interessante. Patrício, pediste para falar? Está tudo. Boa noite. Tens 30 segundos para poder dizer o que é um bala de saber. Aí por trás. Um bala de saber o que é. Um bala de saber é uma plataforma digital que tem como finalidade fazer disseminação de conteúdo, principalmente de conhecimento. Então, temos feito aqui uma série de webinars e seminários a ver se promovemos o saber entre estudantes e não só, também entre outras pessoas. É um projeto de angolanos feito para o mundo. Agora mais 10 segundos para fazer as perguntas. Eu ia fazer aqui um contraponto e ia perguntar à nossa convidada, né? Porque, por experiência própria, em função do que eu vivo em Angola, sei que a comunidade chinesa dificilmente se integra em relação às sociedades em quais elas estão hospedadas. E estou a perguntar ali em especial, não sei, porque os outros... Qual foi a sua integração, ou se já né, se está inserida na religião católica e se também tem, em termos de alimentação, tem a culinária portuguesa dominada, já que se integrou de tal forma, queria saber esses dois aspectos só, interessava-me saber. Obrigado pela sua pergunta.
Portanto, peço desculpa, a primeira era... Era sobre a religião católica, já que Portugal... religião, pois, eu há pouco falei que disse que não era católica, não era católica, mas também não sou, por enquanto ainda não decidi, também não sou budista, porque, mas eu tenho, como andei nas escolas portuguesas e tive aulas de religião moral, portanto, se calhar estou mais inclinada para a religião católica. A segunda era para a culinária, no caso, né? Sim. É assim, eu, hoje em dia, nós costumamos, agora com Covid, pronto, mas antes de Covid, nós, a minha família, nós o nosso almoço é comida portuguesa e ao jantar é comida chinesa, para variar. Mas hoje em dia que estou em casa, não é? Já cozinho melhor e sempre cozinhei melhor a comida portuguesa, por isso agora estou também a cozinhar melhor a comida chinesa. Gosta de bacalhau? É uma mistura. Gosta de bacalhau? Gosto. Como ainda não sei fazer bem o bacalhau à Brás, outro dia fui comprar lá no restaurante aqui ao pé da minha casa. Kátia, também não conheces a língua? Pois não, eu não tenho o prazer. Queria só fazer uma pergunta muito rápida, um bocadinho mais de curiosidade em relação às práticas da saúde. Sei que a comunidade chinesa valoriza muito a saúde. Felizmente, a nossa medicina ocidental, a pouco e pouco, tem trabalhado mais nesse sentido de promover a saúde e prevenir a doença. Sei que alguns cursos de medicina até já têm cadeira de acupuntura. E em termos de fisioterapia, nas últimas décadas temos adotado algumas técnicas de tratamento de origem tradicional chinesa, tais como a terapia por ventosas e a acupuntura também, e tenho a curiosidade de perceber se estas novas gerações que estão aqui em Portugal continuam a adotar algum tipo de hábitos ou rotinas diárias para prevenir a doença. Por exemplo, eu imagino, sei que lá na China, não sei se ainda é realidade, se não, imagino aqueles grupos de adultos, talvez mais idosos, a praticar Tai Chi, não sei se ainda é a realidade atual e se tantas gerações daqui de Portugal se mantêm algum tipo de cuidados nesse sentido. Sim, Kátia, aqui a comunidade chinesa, principalmente os mais velhos, praticam Tai Chi e aquela dança, um grupo de senhoras na China, costuma ver, não sei se já viu na televisão, não é? Na China há muitos parques e depois de jantar ou de manhã, cedo, um grupo de senhoras, ou senhoras e senhores, vão ao jardim e dançam em grupo. Fazem exercícios com música muito alta, que toda a gente passa, ouve, e têm este hábito, sabem que fazem bem e recorrem muito também à acupuntura, ventosas. A geração nova, por exemplo, as filhas ainda são pequenas, não é? São novas, ainda não, mas nós tentamos transmitir, porque uma vez eu fiquei com as marcas das ventosas todas negras nas costas e elas assustaram-se, gritaram, disse que é isso, meu Deus, e expliquei que aquilo era bom para a saúde, mas tento sempre transmitir que beber de manhã em jejum um copo de água morna faz bem à saúde. Esta eu acho que é uma tradição já de muitos anos. Portanto, elas também, as minhas filhas, também habituaram-se a tomar este copo de água em jejum. Estamos a atingir mais ou menos o tempo que nós mais ou menos temos programado para estas nossas conversas. Isto aqui reina um bocado a democracia, que norma geral entre a Analisa e o Vítor
quem falar mais não tem direito a fazer o encerramento. Portanto, é uma decisão democrática que quem presida a ECODE decide e manda publicar num decreto. Mas antes de passar a palavra para o Vítor fazer o encerramento, Lima, uma curiosidade. Democrático este rapaz. Eu sou democrata, portanto, aqueles que dizem que são democratas e comandam. Lima, só uma curiosidade, que há bocado fiquei com dúvida. Não havendo reconhecimento entre os dois países da questão da dupla nacionalidade, não é mesmo permitido ter duas nacionalidades, e dou o caso concreto, que eu tenho duas nacionalidades, tenho angolana e portuguesa, apesar de não haver Estado, o reconhecimento, o Estado chinês não aceita mesmo que um cidadão tenha duas nacionalidades. A China não. A China não reconhece a dupla nacionalidade. Tem que optar. Não aceitar mesmo, não aceitar. Não aceita, não. A lei proíbe, sim. Portanto, as pessoas têm que optar ou ficar com. Nós sabemos que aqui na Europa, não é? Uma pessoa tem várias nacionalidades, 2 ou 3 ou 4, não é? Ao mesmo tempo. Só que a China, neste momento, portanto, por quanto ainda não reconhece. Se quer ter a nacionalidade chinesa, não pode ter mais nenhuma. Não, é assim. Não vou abrir aqui novos temas, mas particularmente em termos pessoais, agora não em termos institucionais, acho que foi um bom momento, acima de tudo, permitiu-nos, particularmente a mim, desvanecer aqui algumas dúvidas, e deixo a pergunta final, que é porque há ou porque não há uma maior abertura de exemplos como este. Estamos aqui 17, 18 pessoas que tivemos para desvanecer algumas fronteiras, na explicação da cultura chinesa, da postura chinesa na sociedade portuguesa, para quebrar alguns mitos, até pagando as palavras que aqui foram traduzidas, deste movimento global. E eu, deixando esta pergunta, agradecer-te este tempo, a disponibilidade, e nós temos feito um bocadinho destas conversas à terça-feira. Fica já o convite e o alerta que vamos ouvir na próxima terça-feira, pela primeira vez. Vamos fugir à hora normal, porque é mais agradável ouvir em direto um português inserido na comunidade chinesa. Portanto, o tema é mesmo português, está em Macau, e falar-nos de lá para cá. Mas eu deixava essa pergunta, e depois da tua resposta, o Vítor fará o encerramento e os agradecimentos institucionais. A maior abertura, a maior comunicação para desvanecer mitos que existem na sociedade portuguesa. Será que há mais atividades destas de explicação do que é a comunidade chinesa em Portugal? Desculpem. Eu penso que já não existem mais vídeos. Não estou a ver. Está-me a ouvir? Estou a ouvir. Eu liguei o vídeo. Pensei que já estamos Estou a dizer no final. neste aspecto, não há tantas atividades deste género em que seja possível explicar um bocadinho isto que tivemos aqui a ouvir. Eu peço desculpa, Seferino. Não ouvi muito bem. Estou a dizer, com problemas de internet outra vez. É melhor, nós percebemos. Estou a dizer que não há tantos eventos, tantas conferências, tantas atividades em que possamos ouvir testemunhos como ouvimos hoje aqui, para desvanecer alguns mitos desse sentido. É nessa perspectiva. Ou há e não é tão conhecido.
conferências, workshops? Eu acho que não há. Não deve haver muitas conferências sobre este tema, esta questão. Por isso eu acho que é bom ter organizado este evento e a Associação Portugal-China tem organizado algumas conferências e também um bocadinho de difusão, de debate deste tipo. Portanto, qual é a associação que disse? Portugal-China, não sei se tem... Há uma associação que até chamam secular. A Liga Multissecular, exatamente. China. Sim, é verdade. Sim. Ricardo. É provável, sim. Ricardo, com uma exceção muito grande, porque por respeito que já foste um dos oradores da ECOD e que estás aí em terras sevilhanas, vamos abrir uma exceção quando já íamos encerrar e ali certeza que não levará a mal. Um brasileiro que já correu o mundo e que está em Espanha, certeza que não vai falar em chinês agora, tanto mais. Um minuto, rápido. Tens que ligar o microfone. Não. O microfone está desligado. Não. Ó, Seferino, tenta ligar tu. Não consigo ligar. Tem que ser ele. Não? Tem que ser ele. E está desligado. Ricardo, tens que ser tu a ligar. Clicar no ícone que está cá embaixo. Agora. Olha, eu estou todo o tempo assistindo com muita atenção. Eu tenho uma identificação com a Lin, porque eu sou imigrante afro-brasileiro que cheguei um ano depois dela. E eu ouvi todo o tempo com muita atenção, porque me identifico com ela, porque posso dizer que ela ou eu somos dois estranhos em um ninho. E a interpretação que a gente tem, uma cultura chinesa, uma cultura africana, a gente tem diferentes formas de ver a vida e valores. Quando chegamos a esse ponto de estar morando na Europa, é o tema do que eu estou escrevendo, no meio do oceano. É compreender e aceitar que as pessoas veem a gente e sentem com outros valores. Esquece que nós temos os nossos próprios e ele tem uma razão de ser. Vale? É só isso que eu queria dizer. Um prazer enorme. Gostaria muito, uma vez, de ter contato com a Lin e falar tudo aquilo que a gente viveu, desde a caída do muro, a queda de todas as fronteiras, né? E ver China, que tinha o maior problema, que era a superpopulação comunista, está hoje no topo, acima de tudo. Agora, só queria fazer uma última pergunta rápida. Ali. Lin, diga, por favor, aonde que a gente pode ver chineses junto, em grupo, na Europa, no Brasil? Onde que você se esconde, além de trabalhar? Um beijo grande, querida. Eu acho que hoje em dia, eu, pelo menos, se viajar para outro país, vejo
imensos grupos chineses. Eu acho que também devem ser turistas. Hoje em dia, a sério, antigamente, não é? Viam-se japoneses, turistas japoneses. Hoje em dia, em qualquer lado, vê-se turistas chineses. Não é verdade? Se calhar não está a falar de turistas, se calhar de imigrantes, não sei. Bom, isso é uma coisa nova, né? A partir do momento que houve a evolução da cultura chinesa. Para mim, o primeiro aspecto, o que tem de identificação do afro e do chinês é comer. Comer. Essa é a nossa droga. Comer muito, pode ser até nem qualidade, mas ter essa coisa de poder comer e ter alimento. A gente tem uma coisa muito distinta, diferente do que é a Europa, nessa mentalidade, nessa possibilidade. É uma questão de extensão também. Não? E a variedade que se possa obter. Então, acredito que faz a gente ter uma mentalidade, uma forma de ser totalmente distinta e nada a ver com a Europa. Eu creio que nos tem dominado, porque hasta Macau, os portugueses tiveram no timão, sabem controlar, mas essa coisa da terra, da interpretação da cultura que salta e nos faz sentir pessoas e ter essa mentalidade no sentido dos valores, se perde. E da mesma forma, eu gostaria de perguntar para você, uma pessoa na sua situação, imigrante, que já viu várias, digamos, gerações de chineses, e como você, porque já diria que não seria mais uma chinesa, porque você absorveu uma outra cultura, uma língua, e saber o que as pessoas interpretam a cada palavra. É muito diferente. Qual é esse contraste que você vê com a nova geração? Como você vai ver a nova geração de chineses no topo, na frente? Outra coisa, eu me lembro que a Ana Lisa falou que preferiu a China do que os Estados Unidos. Não esqueça, Ana Lisa. Bom, eu só quero dizer, Ana Lisa, uma coisa. Os Estados Unidos você conhecia antes de sair de Angola ou de Portugal? Porque você já tinha visto tudo na televisão ou no cinema. Então, você não ia te interessar. Agora, tu imagina se o mundo fosse como americano. Imagina, hambúrguer em cada esquina. O que seria da nossa cultura? Por favor. Daí a resposta para você. Marido, por que você se interessou na China? Cultura viva. Isso é uma provocação. Vamos deixar isso fazer encerramento e depois continuamos. O tema hoje é uma coisa. Eu vi. Lima, não sei se quer. O Vítor vai deixar. Rapidamente, só para dizer que, em relação à nova geração, nós queremos que eles sejam ainda melhores que nós, ou seja, tenham mais qualidades, as qualidades das duas culturas e não ficar com os defeitos, ficar só com as qualidades das duas culturas. Vítor, tens a palavra. Lisa, diga aí. Tu deixas-me sempre a parte pior, pá. Bom, mas é assim, eu teria para aqui eventualmente uma ou duas perguntas para fazer, mas não as vou fazer. Pronto, vou fazer mais ou menos no género de, sei lá, provavelmente para encerrar isto que está aqui assim. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os que estiveram connosco, a Aline Man, que esteve connosco a expor-nos
um bocado daquilo que é realmente aquilo a que eu posso dizer, e eu considero que na realidade a Lindemann é uma pessoa que está integrada na sociedade portuguesa. Não é propriamente uma imigrante, eu já não a considero uma imigrante, é a minha visão, apesar de ser a segunda geração, como diz, mas sim que é uma pessoa que está integrada, mas com ainda uma cultura, e uma cultura que é própria de uma primeira geração e de uma segunda geração. As culturas não se perdem, nós continuamos a manter a cultura. Nós podemos adquirir uma nacionalidade, mas isso é indiferente, é só chamar em português, chinês, etc. A questão cultural é que, para mim, é extremamente importante. Eu acho que a Aline está perfeitamente integrada, é a única coisa que eu acho. Há aqui algumas coisas que eu gostava de ver clarificadas, que são coisas que... E nós estamos a assistir, neste momento, a uma certa, vou-lhe chamar, uma certa invasão... digamos que da cultura chinesa por todo o mundo. Eu, quando falo na cultura chinesa, eu não estou a dizer uma expansão da cultura chinesa, mas sim uma expansão da própria China em termos económicos. A China teve e agarrou naquilo, houve alguém que falou em Confúcio e disse que a China agarrou naquilo que se chamava e que era conhecido pela paciência do chinês. E vamos devagarinho, 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 vamos conquistando aquilo. A verdade é que a maior parte das economias estão nas mãos dos chineses. Parece-me que é uma coisa que nós não notamos muito, mas isso é uma questão de nacionalidade, a questão cultural. O tema é uma coisa, estamos aí para outro sítio. Não, eu estou a falar na integração, estou a falar em Portugal, estou a falar só em Portugal, mais nada. Se isto acontece, também em Portugal tem acontecido, por exemplo, quando falou na interação do Amorim, que montou lá uma fábrica, etc., e não sei o quê. Bom, isso faz parte daquilo que na realidade é uma aquisição de bens materiais em português. Em Portugal, o que me falta a mim ver é que realmente existem... Não consigo ver uma integração total realmente da população chinesa, se calhar porque ainda é novo, vou-lhe considerar imigrantes novos. E isto é uma coisa que me faz uma certa confusão. As pessoas vivem à parte, vivem separadas, interagem algumas. Eu penso que no caso da Aline, a Aline interage com a população e com a própria sociedade portuguesa, mas a verdade é que existe muita gente que não interage, eu não consigo ver isto, é uma coisa que me faz estranhar, né? Mas atenção, eu não estou a falar, não falarei só da comunidade, neste caso estou a falar da comunidade chinesa porque é aquela que nós estamos a falar. Há várias comunidades que não interagem com a sociedade, vivem em grupos à parte, e depois há umas pequenas peças desses grupos que interagem e que se integram totalmente. Tenho pena em relação a isto, porque eu sei de 2 casos, falou-se aqui em casamentos e discriminação nos casamentos, etc. Pois eu conheço 2 casos onde na realidade houve grandes problemas, um deles resultou, o outro infelizmente não resultou, infelizmente para as pessoas que estavam envolvidas. Mas não resultou porque não houve interação. E não tenho... É assim... A cultura, e quando se faz o intercâmbio cultural, para mim é interagir com as duas culturas. No fundo, é beber uma cultura chinesa, é uma cultura da qual eu aprecio, gosto, mas também não deixo de apreciar e de gostar da minha cultura, que é a minha cultura portuguesa, que é aquilo onde na realidade nós vivemos. Se isto fosse possível interagir entre as duas, eu acho que tinham todos a ganhar muito mais com isso. Não interagir com as nacionalidades nem com os vistos de outros, para mim acho que isto não faz sentido. Isto existe por outras razões e por razões económicas. Por último, e só para terminar, gostaria de dizer aqui uma coisa para que eu acho que é essencial, para que o Luís Vidigal perguntou se eu gostava de bacalhau. Opa, foi a primeira coisa que os portugueses exportaram para o mundo, foi o bacalhau. Pá. De maneira que não há ninguém no mundo que não goste do bacalhau. Então, preparado à moda dos portugueses, pá, eu acho que isto é realmente terrível.
Não tenho nada a dizer, Lino, se quiser dizer alguma coisa, quero só eu já comi bacalhau na agradecer. China, feito à moda de Portugal, quer em Macau, quer mesmo na China. De maneira que, olha, quero só agradecer em nome da ECOD e em nome de todos os que estiveram aqui, que ouviram, e espero que tenha sido um momento tão bom para nós como para si. Obrigado, Lina, e obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Queria dizer qualquer coisa, mas ouvi outro som, por isso deixei de dizer, mas não é nada de importante. Mas é verdade, a primeira geração, como disse, tem dificuldade em integrar-se por causa da língua. Eles não dominam, não conseguem comunicar como é que conseguem integrar, não é? É difícil. E eu compreendo, mas a segunda geração, a terceira, já são muito mais integrados. Acredito que daqui, portanto, para a frente vai ser cada vez melhor. Esperemos. Gostaria só de dizer duas coisas. Primeiro, gostaria de dar os parabéns à Arlene por ser a primeira advogada chinesa inscrita na Ordem dos Advogados, não é? Acho que isso não pode passar em branco. E depois, pelo que os chineses fizeram e têm feito em prol da sociedade, sem ser sociedade chinesa, o que fizeram em Pedrógão Grande e agora é no Covid. Acho que isso tem que ser aqui deixado, dar o nosso agradecimento. Pronto, e disse. Obrigada. Lima, obrigado em nosso nome e na próxima semana estaremos aqui outra vez. Obrigado. Obrigada, boa noite. Até para a semana. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Ricardo, estavas-me a provocar.